A paz do Senhor a todos. Hoje quero fazer essa live, até fazia dias que eu não fazia, né, desde a semana passada. Mas essa noite eu ouvi a voz de Deus falando comigo, mais uma vez. Mas eu quero aqui, né, não que isso não fique só para mim, porque muitas coisas Deus revela, como essa palavra que eu coloquei, né, que Deus não faz nada sem antes revelar, né, aos os profetas. E até inclusive hoje eu me deparei com uma passagem da Bíblia, né, falando a respeito de Jonas, que todos vocês já sabem. Jonas às vezes não, num determinado momento ali ele fugiu, né? Tentou fugir daquilo que Deus havia mandado ele fazer. E às vezes nós ficamos assim também. Muitas coisas que Deus nos revela, a gente não fala, a gente se aquieta. E Deus tem cobrado, né? De cada um de nós. Assim como cobrou de Jonas. Então eu creio que não é mais época de nós fugirmos ou ficarmos calados, até mesmo porque se Deus revela, é porque Deus, né, quer um arrependimento do povo, um arrependimento sincero das pessoas. Assim como fez com Nínive, quando aí Jonas foi e pregou sobre o arrependimento, o que poderia vir sobre eles, e eles proclamaram jejum, se humilharam perante Deus, e Deus, né, retirou tudo aquilo que iria fazer contra aquela cidade, contra aquele povo. Então eu creio que não é diferente agora na nossa época. Então Deus tem avisado, eu tenho visto, né, tenho ouvido. Lógico que sempre a gente vai na palavra, pela palavra, porque toda profecia ela tem que ter, né, algo respaldado na palavra também, não pode ser diferente. E eu vejo também, às vezes, muitas pessoas aproveitando-se disso, né? Deus levanta, sim, homens e mulheres para falar, para revelar o que vai acontecer. Só que também nós vemos no meio, a gente vê no meio desses profetas, dessas profetisas, a gente vê também pessoas aproveitadoras, né? Que aí começam a fazer e acontecer, mas na verdade eles estão apenas repetindo o que os outros estão falando. E muitas das vezes por, né, pensar que as pessoas poderiam pensar exatamente isso ao meu respeito, que eu me calei. Mas muitos sonhos Deus tem me dado, muitos sonhos Deus já me deu, e desses sonhos muitas coisas já aconteceram. E como eu já falei para, né, determinadas pessoas e até mesmo algumas coisas nas minhas lives, Deus já havia me mostrado muito sobre pestilências, sobre verdadeiras pragas, né? Pestilências, enfermidades, doenças, que a própria medicina ia ter pessoas que iam ser enterradas sem nem ao menos o médico saber o diagnóstico, o porquê da causa da morte daquela pessoa. Então iam surgir várias enfermidades, várias doenças, assim como a ciência iria descobrir a cura para determinadas doenças, com a mesma, né, vamos dizer assim, ó, com a mesma rapidez iam surgir novas doenças. E assim como a pessoa ia estar caminhando muito bem na rua, ela ia cair dura. Então, é preciso, né, a gente ter esse cuidado, porque as pessoas às vezes só se atentam na volta de Jesus e acham que ainda tem tempo, né? Até lá eu vou fazer tal coisa, até lá eu vou fazer isso, até lá eu vou fazer aquilo. Inclusive pessoas que já tiveram a segunda oportunidade e estão desperdiçando essa oportunidade para viver os prazeres da carne. Porque, né, eles dizem, já que Deus me deu outra chance, uma segunda chance, muitas vezes deles ter sobrevivido a certas doenças, enfermidades, daí eles dizem, né, agora eu vou aproveitar. E se esquecem, né, que existe a morte. E assim como Jesus, eu sempre relato isso, né, falou para aquele homem que depois que ele curou, disse, né, cuidado para que não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. E as pessoas se esquecem disso. Então, agarram essa segunda oportunidade para fazer coisas piores ainda, né?
e se esquecem que existe a morte. Então, olha só, eu quero trazer um recado para vocês aqui da parte de Deus, um alerta. E essa madrugada, quando eu me acordei com essa voz na minha mente, e eu poderia sim ter pego o meu celular e ter escrito exatamente o que estava vindo na minha cabeça, no meu coração, o que essa voz dizia dentro de mim. E eu não vou deixar de dizer aqui, apesar de eu não ter escrito, mas eu quero falar hoje aqui para vocês. E antes mesmo de eu falar, né, o que a voz que eu digo que sempre fala comigo pelas madrugadas, me acorda, né, me dando alertas, me dando sonhos, essa voz também me trouxe à mente um capítulo de um livro da Bíblia que até dias atrás eu já tinha comentado com vocês, e é algo que na verdade eu nunca ouvi pregações sobre isso nas redes sociais, né? Pelo menos eu não vi, porque as pessoas se guardam um pouco, se reservam um pouco de falar sobre isso, porque até inclusive uma vez quando eu falei sobre esses capítulos com uma pessoa que é cristã, ela me perguntou, mas aonde está isso, irmã? Porque nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, né? E essa palavra que Deus me trouxe hoje à mente pela madrugada encontra-se no primeiro capítulo de Romanos, que é a carta de Paulo à comunidade messiânica de Roma. E essa voz, ela me dizia assim, ó, pergunta, fala para eles se eles pensam que tudo aquilo que eles estão fazendo vai ficar por isso mesmo. Eu confesso que isso mexeu muito comigo. Porque a gente vê as pessoas exatamente fazendo as coisas às suas próprias vontades. A gente vê até mesmo as pessoas que professam o nome de Cristo levando esse evangelho nas coxas, como a gente costuma dizer. Mas está chegando um tempo que tem muitos que não vão mais ter tempo. Que o tempo já foi dado. O tempo já foi dado, mas eles desperdiçaram. Mas que nós possamos recorrer a esse Deus, porque esse Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E agora nessas leituras da palavra que nós estamos fazendo no livro de Reis e Crônicas, eu percebo o quanto a humanidade é cruel, o quanto a humanidade é perversa, o quanto a humanidade é sanguinolenta, o quanto a humanidade é caprichosa, que quer seguir os seus próprios desejos e vontades. Acham que os prazeres eternos têm que ser aqui e agora. E elas se esquecem que tem um Deus. Elas só se lembram de um Deus quando é para pedir vitória, para pedir bênção. Porque elas mesmo, né, escolhem caminhos que conduzem elas à morte, mas depois querem que Deus as socorra. E é tão triste a gente perceber que desde lá das antiguidades, desde que nesses livros foram escritos, a humanidade é assim. Ela é perversa, ela faz o que bem entende e depois quer que Deus a socorra. E Deus, ele é tão misericordioso, tão, né, longânimo, que quando nós nos voltamos de coração para ele, ele socorre sim. Mesmo a gente não sendo merecedor, porque essa é a verdade. Porque, como eu disse para vocês, a gente lendo os livros agora de Reis e Crônicas, a gente vê que sempre a maldade, ela se repetia, ela se perpetuava e ela passava de pai para filho. Muitas vezes se sentava reis, eram tirados, colocados outros e assim sucessivamente, porque eram os seus filhos que iam, né, herdando a dinastia ali, o reinado, mas os filhos geralmente não faziam muito diferente dos pais, e às vezes aqueles que faziam, mesmo assim faziam pela metade, eles não faziam completamente a obra do Senhor. E eu fiquei imaginando que triste para o coração de um pai, né? Será que custa um filho obedecer na totalidade a sua palavra e fazer a sua vontade? Porque, na verdade, quando um pai exige isso, quando Deus exige isso, não é para o mal da humanidade, ao contrário, é para o bem da humanidade. Mas a humanidade, ela não entende. Até hoje, eles não entendem. Então, olha só, quando eu olhando esses trechos hoje e pensando, eu digo, meu Deus, realmente, né?
As coisas é preciso acontecer. Muitas vezes quando o pai fala de um jeito, fala de outro e o filho não quer ouvir, não quer compreender, então é preciso, né, vir a correção, é preciso vir a repreensão de uma forma mais dura, para que esse filho possa compreender, né, através da dor, que se o pai está causando essa dor, ainda é por amor ao seu filho, para que não lhe suceda, não lhe aconteça coisa pior. E como eu falei para vocês, essa madrugada eu ouvi essa voz que disse, né? Fala para eles se aquilo que eles estão fazendo, eles pensam que irá ficar por isso mesmo. E me veio a palavra de Romanos capítulo 1, que era para mim ler para vocês. E eu não vou, né, me recusar a fazer isso, embora eu não é muito do meu costume, às vezes, ler tudo, eu prefiro falar nas minhas palavras. Mas essa eu quero ler, Romanos capítulo 1, e eu tenho certeza que todos entenderão, a partir do verso 18. Há poucos tempos atrás eu também já tinha feito uma live que eu li algumas partes, mas agora eu quero ler aonde fala a ira de Deus contra os sem fé, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Quer dizer, as pessoas não podem alegar, eu faço isso e aquilo porque não existe Deus. Elas não podem dizer isso. Porque os atributos de Deus, tudo, né, que nos faz crer que Deus existe, estão aí para todos nós ver. Todos nós podemos ver, todos nós podemos sentir. Então, né, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então, essas pessoas que dizem que não existe Deus, que vão fazer e acontecer, que vão viver hoje e agora, elas não podem, né, dizer que, mas eu não sabia. Sabia sim, porque vocês estão vendo através de tudo, até mesmo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, que Deus existe. Existe um ser supremo que precisa ser respeitado, que precisa ser reverenciado e precisa ser cultuado e adorado como o único e verdadeiro Deus. Então, essas pessoas que fazem coisas ao contrário, alegando que não sabem, que desconhecem, é mentira. Eles são indesculpáveis. Aqui a palavra diz, tais pessoas são indesculpáveis, porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. E eu quero parar aqui um pouquinho para salientar mais uma vez para vocês que quando essa palavra diz assim, por este motivo Deus entregou tais pessoas, não significa que as pessoas podem bater no peito e dizer, Marta, mas quem é tu para falar alguma coisa se Deus nos entregou o que a gente podia praticar? Não, a palavra não quer dizer isso. Quer dizer como se um filho, vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Se uma criança tenta colocar o dedinho na tomada, o pai vai dizer, não faz isso.
Se o filho tentar mais uma vez o pai vai dizer, não faz isso. Ele pode até dizer 1, 2, 3 vezes, não faz isso. Mas se a criança teimar, é como o pai dissesse assim, ó, tu quer botar? Então bota para te ver. Bota para te ver o que acontece. Então, é conta e risco da própria criança que vai teimar e o pior vai acontecer. Mas isso não é que o pai está dizendo, ai, que bonitinho, vai, eu vou entregar vocês para praticarem isso. Não, é como o pai estivesse dizendo para essa criança, alertou ela 2, 3 vezes para ela não colocar o dedo. Mas se ela quer colocar, então vai, coloca para você ver. Coloca para você ver o que te acontece. É mais ou menos isso que Deus diz aqui nessa palavra para as pessoas. Então não é para vocês baterem no peito e achar que Deus entregou, então que vocês vão praticar, que ele vai aceitar. Não, isso é inaceitável, isso é imperdoável, ok? Contanto que se vocês se arrependerem e não praticarem mais atos, aí sim, aí entra o perdão de Deus. Então vamos seguir aqui dizendo, olha só, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso que mais a humanidade tem feito, trocado a verdade de Deus pela mentira, e ainda juram de pé junto e chamam isso de amor. Mas a palavra deixa claro que é atos pecaminosos, é vontades pecaminosas do coração. Então, cuidado, porque isso causa degradação. Degradação é da mente, do espírito, do coração. Por isso que no nosso meio tem surgido várias e várias doenças, enfermidades na alma, no coração, tantas e tantas coisas, porque hoje mesmo eu falando no áudio para os irmãos em relação a isso, né, que quando o povo era idólatra, né, teve um rei que foi lutar contra, né, o povo de Edom e foi vitorioso. Só que quando esse rei foi vitorioso sobre, né, aquele povo, a nação de Edom, trouxe de lá deles os deuses, os ídolos deles junto, como os despojos de guerras. E o que esse rei fez? Começou a cultuar também aqueles ídolos. E Deus levantou um profeta para dizer, mas tu vai cultuar, é como se, né, o profeta dissesse assim, você vai cultuar esses deuses aí que não foram capazes de livrar da vitória para o povo deles, e agora você vai cultuar eles? Então é assim, não é só lá naquele tempo, mas é hoje no nosso tempo como as pessoas também estão assim. Trazem esses ídolos, começam a adorar imagens, esculturas que não ouvem, não enxergam, e dentro disso, né, eles começam a abrir portas. Eu usei a expressão para as irmãs hoje nos áudios, que é isso, a idolatria é como uma chave que abre uma porta e dá, né, legalidade para várias e várias outras coisas ruins e negativas acontecer na vida do ser humano. Por isso que a pessoa tende a se afastar cada vez mais e mais do Senhor. Porque é exatamente como diz aqui, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por esta razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Mais uma vez eu digo aquilo que muitos estão chamando de amor, aqui a palavra Deus está chamando de paixões vergonhosas. Paixões vergonhosas. Paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sensuais uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Quer dizer, a pessoa que continuar nisso, eu vou explicar para vocês com as minhas palavras, infelizmente elas não só perderão a vida eterna, né, a salvação, como também elas sofrerão aqui na terra, porque, né, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Por quê? Porque através disso, né, não só a sociedade, não só, né, o povo cristão, mas a maioria também da sociedade, né, nós fomos criados para termos relações sexuais naturais, homem com mulher, mulher com homem, casar, né, e ter um único parceiro, ter uma única parceira. Mas quando a gente faz ao contrário do que está aqui, a gente traz, né, consequências para nós mesmos, tá? Por isso que também a sociedade, como ela já vem, né, desde lá do Jardim do Éden, com essa concepção da palavra do Senhor, que as coisas naturais são assim e devem ser assim, porque Deus criou assim. Por isso que muitas vezes tem o chamado preconceito que eles dizem, né, que as pessoas são contra a isso, são contra determinadas pessoas, né. Agora está crescendo no nosso meio o percentual maior de pessoas que apoiam. Mas vocês vão ver aqui também que fala sobre isso, ok? Mas por isso que as pessoas sofrem esse chamado preconceito, porque é uma das consequências, né, do castigo que a sua perversão requereu, e não só de doenças também. A gente sabe por aí, né, que existem várias doenças, até mesmo de homens que têm relações sexuais com várias mulheres, né? Então não é só do homem com homem, mulher com mulher, mas pela perversão, a corrupção, a degradação, as paixões pecaminosas foi que introduziram tantas e tantas doenças no meio do povo, e muitas outras que ainda irão aparecer, infelizmente. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Quer dizer, que depois desses atos que eles começavam a praticar, entrava tudo, como eu disse, a chave de tudo era a idolatria, que abria portas para outras coisas. E no momento que eles começavam a se distanciar de Deus, as suas mentes iam ficando cada vez mais depravadas. E aí eles iam, né, tendo mais de uma mulher tendo mais de um homem, daqui um pouco já não se satisfazia só com o homem, começava a transar até mesmo mulher com mulher, homem com animais, mulheres com animais, e aí eles iam, porque daí as mentes ficavam tão corruptas, tão carnais, tão depravadas, que eles chegavam a esse ponto, e até hoje no nosso meio existe isso, né? De praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Eles não têm amor, né? Vou repetir até aqui. Sem amor e sem respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem.
E eu quero entrar em mais um pedacinho aqui do capítulo 2 de Romanos, que tem um subtítulo que diz: Deus julga toda a humanidade. E diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. E eu quero explicar aqui essa partezinha para vocês, porque às vezes tem pessoas que poderão dizer assim: ah, Marta, viu, não dá para julgar, fica quieta. Não é isso que quer dizer. A palavra quer dizer o seguinte, eu vou explicar através de mim mesma. Se eu, por exemplo, a Marta, vamos supor que Deus me livre e guarde, mas eu traia o meu marido, por mais que seja bem secreto, bem escondido, né? Mas eu pegar e falar de alguém de uma mulher que transe com outra mulher, que tenha relacionamentos com outra mulher, se eu dizer para ela: ó, tu é lésbica, tu vai pro inferno, eu também vou. Porque eu posso não transar com outra mulher, posso não ter um relacionamento com outra mulher, mas eu traio o meu cônjuge. Ou supondo que eu minta, porque as pessoas pensam que pecado só é, né, homem com homem, mulher com mulher, uma mulher trair o marido trair a esposa, pensam que pecado é só isso. Mas pecado também é a mentira, pecado também é o engano. Então, se eu mentir, por mais que eu seja fiel a uma esposa, só estou citando um exemplo, tá? Supondo que eu minta, né? Faço tudo, um monte de coisa corretamente, mas eu minto. Minto descaradamente, muitas das vezes. Não vai adiantar eu apontar o dedo para alguém que rouba e dizer: tu é um ladrão, tu é um caloteiro, não paga tuas contas. Mas se eu minto, eu também vou estar sendo julgado. Não é só ele, eu também vou estar sendo por Deus. Então, por isso que diz: porquanto és indesculpável ao homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes, tá? Porque essas mesmas atitudes, tá, que nos deixarão fora. Eu posso não praticar, às vezes, a mesma coisa que ele está fazendo, mas se eu praticar coisas semelhantes, só lamento, eu vou estar, como diz assim, ó, farinha do mesmo saco. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, porque muitas das vezes, eu já vi isso, de pessoas que se julgam muito certinhas, tão certinhas: não, eu sou certa, eu tô casada, permaneci com esse homem uma vida inteira, permaneci com essa mulher uma vida inteira, não traio, não minto, pago as minhas contas em dia. Mas não vai adiantar, gente, muitas das vezes bater no peito, mas você daí for a favor de pessoas que fazem coisas ao contrário. Na verdade, você vai ter ódio no teu coração, você não vai amar as pessoas como a ti mesmo. Ao contrário, você está odiando elas. Então a gente não pode amar e muito menos defender quem faz essas coisas erradas. Tá errado? Tá errado. E eu não posso dizer que está certo só para agradar a humanidade. Eu não posso dizer para alguém que está mentindo que ela está correta e dizer: não, pobrezinha, é só uma mentirinha do bem. Se é mentira, toda mentira é mentira, e vai afastar a pessoa do Senhor. Então, se uma pessoa também que adultera, como que eu vou dizer para ela: não, o importante é ser feliz? Eu não faço isso, mas se eu apoiar quem faz, tchau para mim. Porque a palavra também diz, gente, eu quero que vocês aprendam isso. Jesus vai dizer naquele dia: sei que toleras. E nesse caso, quando ele diz toleras Jezabel, o que Jezabel fazia? Ela fazia esse tipo de coisa aqui. Por mais que às vezes na Bíblia não esteja totalmente as coisas ali, mas a gente sabe que naquela época, quando fazia-se ritos, eles faziam ritos aos deuses pagãos que eles tinham, levantavam aqueles deuses, e era forma deles idolatrar, era fazer orgias, era fazer troca-troca, era fazer bacanais. Então, cuidado, porque quando Jesus disse: tenho contra ti que toleras Jezabel, é quando você tolera tudo isso, faz vista grossa para tudo isso. E aí muitas vezes defende. Tu tem que defender o ser humano.
mas as atitudes deles jamais. Se estão contrárias à palavra, você não pode fazer isso. Porque depois você não pode dizer, ai, mas eu não sei porque eu estou pagando. Ai, por que está acontecendo tal e tal coisa? Por isso que muitas vezes vem esse tipo de coisa para todos, que é para todos colocar a mão na consciência e ver aonde está o seu erro. Aonde está? Porque aqui diz que és indesculpável, tá? Indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo se condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Porque quando a gente apoia, né, aprova e defende aqueles que também assim procedem, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, olha só, mais uma vez eu explico para vocês essa questão, que quando Jesus disse e usou os dois laços consanguíneos mais fortes, que é pai, mãe e filhos. E Jesus disse, quem ama mais pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais filho e filha mais do que a mim não é digno de mim. O que isso significa? É quando nós colocamos os sentimentos dos nossos pais, colocamos os sentimentos dos nossos filhos acima da palavra de Deus, ok? E faz vista grossa para aquilo que eles fazem. Então não vai adiantar, nós estaremos indo contra a palavra e a gente não é digna do Senhor, não é digna. Então cuidado com essas questões. Então se Deus já colocou na palavra esses dois laços consanguíneos mais fortes, que é para você ver que você não pode apoiar tais coisas, não colocar o sentimento dessas pessoas acima da palavra do Senhor, você tem que seguir a risca, você tem que seguir, você tem que viver esse evangelho na totalidade. Não adianta você querer ganhar o mundo, mas perder a própria salvação. Não adianta você se fazer bonzinho, né? Bonzinho entre aspas, porque o bem, se não for o bom, né? Se não for acompanhado da benignidade, se torna maldade, como eu já falei em outras lives. Então cuidado com essa questão de você querer fazer bonzinho aos olhos humanos, mas está indo contra a palavra de Deus e não sendo benigno para com o teu próximo. Então cuidado. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu vou repetir. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Eu vou parar aqui. Mas o que eu quero dizer com todas essas palavras para vocês, que essa madrugada, quando Deus me acordou com essas palavras, mandando eu falar isso, que era para alertar que, né, esse estriçal, inclusive veio na minha mente isso, fala sobre os trisal, fala sobre, né, essa forma que eles têm de se relacionarem uns com os outros, que isso não vai ficar assim, isso não vai ficar impune. Muitas coisas ainda irão acontecer, muitas coisas assustadoras irão acontecer. E cabe a mim e a você estar alerta para essas coisas, porque muitas pessoas já tiveram a sua segunda chance, muitas pessoas já tiveram até mesmo as suas terceiras chances,
mas não aproveitaram. Não estão se arrependendo dos seus pecados. Ao contrário, muitos até Deus tem me direcionado a pessoas que saem até mesmo para as redes sociais dizer, já que Deus me deu essa segunda chance, eu vou aproveitar a minha vida. E estão aproveitando a vida na esbórnia, no escárnio, nas farras. Então essas pessoas estão colhendo, porque a palavra aqui em Gálatas diz assim, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Eu vou repetir, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Ruína. E um verso antes diz, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Então que nós possamos, cada um de nós, analisarmos, examinarmos a nós mesmos e ver se a gente não está praticando todos esses atos que tem aqui, né? Injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, né? Aqui diz também que são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Então nós temos que ver se nós não estamos englobados dentro disso aqui que falou aqui nas escrituras. Colocar a mão na consciência, porque não vai adiantar se eu só ficar julgando o meu irmão que faz uma dessas coisas e eu também tá fazendo isso, ou senão eu ficar, né, por mais que como eu disse para vocês, a gente vê, cansa de ver, como a gente diz assim, né, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E eu acho tão nojento, eu vou usar esse termo aqui para vocês, vou ser bem franca, que eu já vi famílias, né, de pessoas que são casadas ali, normalmente, né, dentro dos parâmetros do Senhor, mas que apoiam pessoas que fazem coisas contrárias àquilo que está na palavra, para se fazerem de bonzinho, para serem bem vistos pelos outros, para serem, né, até mesmo ganhar elogios dizendo, tu viu como a fulana e o fulano apoiam lá os outros que fazem isso, que legal, né? Só que pode ser legais aos olhos humanos, mas para Deus está vendo tudo isso com grande nojo e insatisfação. E Ele tem dado tempo, Ele está dando tempo. Eu não sei, eu não posso aqui, né, falar algo que Deus não me mostrou, que Deus não revelou. O que eu falo é até mesmo através dos sonhos que eu já tive, de enfermidades, pestilências, de pragas, inclusive que algum tempo atrás eu tive esse sonho que disse, e já começou. E quando disse isso, já começou, realmente começou a surgir muitas coisas, muitas doenças, muitas enfermidades, até mesmo, né, desses mosquitos aí, era dengue, era chikungunya e não sei mais o que, e começou um monte de outras coisas. Então realmente, gente, Deus não mente, Deus avisa, Deus alerta. Mas e por que isso? Por que Deus avisa? Por que Deus alerta? Porque Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que perdoa o mais vil pecador, e Ele sempre alerta antes, assim como Ele fez no passado, que levantou Jonas para ir lá pregar para a cidade de Nínive. Ele também levanta hoje no nosso meio homens e mulheres para fazer exatamente isso, para pregar, para dizer, para fazer com que o povo se volte com verdadeiro coração, em adoração, em espírito e em verdade para esse único e verdadeiro Deus, para que as coisas não aconteçam, porque Deus é um Deus amoroso. Então, gente, façamos como o povo de Nínive. E há dias atrás, até inclusive, eu não ia falar, até falei algo para algumas irmãs no privado, que eu tive um sonho, e essa voz que eu sempre digo que é sim o Espírito Santo, porque de todas as coisas que já me veio pelas madrugadas ou até mesmo durante o dia, todas elas eu vejo acontecer. Então eu ouvi aquela voz dizendo que uma determinada cidade aqui do Rio Grande do Sul
ia servir como exemplo para nós. Que uma cidade do Rio Grande do Sul ia servir como exemplo para nós. E naquele momento eu não tinha entendido. Até fui procurar no mapa aonde que estava a cidade, se ela estava realmente à beira, porque como veio todas essas enchentes, todas essas águas, eu pensei, meu Deus, de repente, né, é alguma que está à beira da água ali. Eu não entendi, mas depois uma outra irmã me chamou a atenção para algo em relação a essa cidade. E eu vejo sim que Deus vai fazer algo por esses dias sim, e vai deixar, né, um exemplo para nós. Eu ainda não sei, eu não posso dizer aqui porque essa voz não me expressou claro se era algo, né, como a cidade de Nínive, de arrependimento, ou era algo como Sodoma e Gomorra, né, por destruição, porque não se arrependeram. Então que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, clamar em uma só voz, para que Deus acorde o povo, para que Deus, através desses sinais que estão acontecendo e irão acontecer um após o outro. Agora, gente, eu usaria essa expressão para vocês que nós estamos como em uma montanha russa. Eu não sei se muitos de vocês já andaram em montanhas russas, mas eu já andei em duas lá no Beto Carreiro, e uma delas, inclusive, era invertida, né? Ela deixava a gente de cabeça para baixo. E nós estamos exatamente como nessas montanhas russas. Uma hora pode estar muito bem, mas daqui a pouco dá uma acelerada e você gira a cabeça e você tem aquele frio na barriga, mas para isso nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. E o que o inimigo tem usado de artimanhas, astúcias para prender as pessoas é impressionante. E às vezes as pessoas que mais professam o nome de Deus, elas não estão vigiando e também estão deixando ser influenciadas por Satanás para vir tentar desestruturar outros que estão orando, desestruturar outros que estão clamando. Então eu vejo realmente, né, a necessidade desse alerta para que todos nós possamos estar vigilantes, porque estamos nessa montanha russa e uns vão precisar dos outros. É agora que o verdadeiro amor daquele que ama o seu próximo, né, vai ficar manifesto. E não é só, né, ajudando, apesar de que a fé sem obra é morta, mas não vão ser a obra por si só. A palavra diz que não salva, não vai ser a obra por si só. Tem que ser a fé com a obra, o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia, a verdadeira compaixão, tá? E Deus está olhando todas essas coisas, e a palavra diz aqui: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então não adianta se você às vezes faz coisas, gente, mais uma vez eu deixo claro, eu não sou contra, ao contrário, se eu fosse contra, eu estaria contra a palavra, porque mais uma vez eu vou repetir, a palavra diz que a fé sem obra, ela é morta. Mas vocês têm que ver que obra é essa que está se referindo aqui na palavra. Não é só para vocês, né, doarem cesta básicas, ajudar alguém financeiramente, porque a palavra também nos diz, e vale a pena repetir, que diz que se sem amor nem que eu entregasse todos meus bens para ser doado, se não tiver amor, não terá proveito nenhum, não vai ser nada. Então cuidado com essas questões. Vocês têm que alertar, vocês têm que trazer o povo ao arrependimento. Caso contrário, elas vão perder a salvação. Se elas continuarem praticando isso que diz aqui em 1 Romanos, né, capítulo 1, aqui até o princípio do 2, se as pessoas continuarem nessa perversidade, nessas orgias, nessas depravações, vão ficar, porque foi exatamente isso que Deus me falou essa madrugada, que se as pessoas que
que estão fazendo isso acham que vai ficar por isso mesmo, elas estão enganadas. Elas estão enganadas, porque quem semeia pela carne colherá ruína, receberá destruição. Então ouçam a palavra enquanto vocês ainda estão respirando, enquanto ainda vocês têm tempo, porque o Deus ama vocês, caso contrário não levantaria pessoas para falar, não levantaria pessoas para dizer o que vai acontecer. Então cuidado, vocês vão ver muitas coisas por esses dias, estejam preparados, até mesmo os corpos físicos de vocês, cuidando o que comem, cuidando o que bebem, cuidando aonde vão, cuidando todas as coisas, caso contrário vocês embarcam junto, porque a palavra também manda nós não colocar Deus à prova. Então, tudo isso, gente, está por acontecer, tá? E mais uma vez eu digo, 2 sonhos, tá? Que nesses últimos dias Deus tem me trazido à memória muito de um que, né, eu tive, que eu estava lutando, e eu tinha, nesse sonho eu tinha uma força de um homem, né, comparado a de um homem, e eu lutava com uma espada e vinha aqueles bichos voando e eu matava, e era aqueles gritos, aqueles barulhos horríveis, né, e às vezes eu cansava e parava, e eu só ouvi uma voz que disse, faz ela ter força porque nós vamos precisar, e dali a pouco eu já ouvi, né, uma voz que diz assim, ó, lambo, mambo, tambo. E eu não pude entender muito bem, mas Deus ultimamente tem me trazido muito à memória esse sonho. Porque tem muitas pessoas que realmente elas estão festejando, elas estão exatamente como diz na Bíblia, casando-se, dando-se em casamento. O que isso significa? É pessoas que levam, né, esses relacionamentos nas coxas de qualquer jeito. Hoje estão com um, amanhã estão com outro, né? Pessoas até mesmo solteiras que ficam, né, transando com uma, com outra, com várias ao mesmo tempo, achando que isso não tem chegado até as narinas do Senhor com cheiro fétido, cheiro podre, e tem coisas no escuro, coisas ocultos que as pessoas acham que ninguém está vendo, mas Deus está vendo e não está se agradando. Então tem muitas coisas que vai ser varrida da face da terra, muitas coisas vão ser lambidas da face da terra, porque é Deus avisando, é Deus mostrando que está chegando o dia do encontro, está chegando aquele dia tão falado e mencionado nas Escrituras, mas as pessoas não estão se atentando, as pessoas não estão acreditando. Mas ainda é por amor que Deus vai dar muitos sinais, é por amor que ainda muitas coisas irão acontecer, é por amor que o papai ainda faz, porque através desses atos errados, e outras pessoas estão ali defendendo e apoiando, é que muitas leis estão sendo feitas e Deus tem olhado e não tem se agradado. Pessoas no camuflo, no secreto, levantando leis contra a palavra do Senhor, e isso não vai ficar assim, isso não vai ficar impune. Isso diz o Senhor, é Ele quem vos fala, é Ele que ainda fala sobre a face da terra. E muitas coisas irão acontecer. Homem que faz a lei, quem pensa que é para vir contra o teu Senhor? Oh, aleluia! Oh, homem da terra, assim como eu boto eu tiro. Quem és tu para fazer lei contra as minhas ordenanças? Oh, aleluia! E quem és tu que defende? Quem és tu que defende? Oh, aleluia! Cuidado! Cuida da tua mente, do teu coração. Cuida que até os teus pensamentos eu tenho visto. Oh, aleluia! As pessoas têm brincado com esse Deus maravilhoso. Eu
agradeço a Deus pelos estudos da palavra, porque eu conheci um Deus que nenhum ser humano merece esse amor que Ele tem por nós. Nenhum ser humano merece. Eu conheci um Deus que muita gente tem por cruel e sanguinário, mas eu conheci um Deus que é longânimo e paciente para conosco. De todas as depravações, crueldades, corrupções que os homens têm feito, Deus ainda tem dado tempo. Deus ainda tem dado tempo. É por isso que até mesmo muitos escarnecem dele e nos dizem: mas aonde está esse Deus que vocês pregam tanto e que até agora não veio? Que Jesus é esse? Que palavra é essa que não se cumpre? Mas é Deus dando tempo até mesmo para essas pessoas que falam isso. Mas agora é hora, porque a oportunidade foi dada para muitos e eles desperdiçaram. É hora de se voltarmos para esse verdadeiro Deus. E outro sonho que eu quero deixar aqui para vocês, que Deus tem me trazido muito à memória também, é esse que eu falei: mambo, lambo, tambo. Eu não sei como se escreve isso, mas muitas vezes eu fui procurar saber o que significava essas palavras, não sabendo bem como se escrevia. Mas eu sei que, né, tem alguma coisa relacionada com leito nupcial, festa nupcial, e varredura, lambedura. Então eu sei que muitos estão festejando, muitos estão vivendo realmente como nos tempos de Noé, não dando a menor importância para as coisas que estão acontecendo. Mas enquanto eles estão aí vivendo as festas das carnes, as banalidades, é trisal, é bissal, é não sei mais o que lá, o que o homem está inventando para satisfazer as suas paixões vergonhosas. Enquanto eles estiverem aí festejando a carne, Deus vai fazer uma lambedura sobre a face da terra. O mar vai bramar, as ondas vão bramar, é o bramido do mar, é a terra tremendo, é pestilência, é fome, e tudo isso em vários lugares ao mesmo tempo. E o segundo sonho que eu disse para vocês é que enquanto tudo isso estiver acontecendo, que já está acontecendo, o inimigo vai acorrentar, amordaçar, aprisionar muitas pessoas. E através disso ele vai conseguir matar muitas pessoas. Tanto no sentido espiritual, como no sentido físico também. Porque quando a gente diz morte espiritual, é quando uma pessoa está afastada de Deus. Mas enquanto essa pessoa está respirando, ainda há tempo de arrependimento. Agora, quando a gente diz também a morte física, é quando essa pessoa, né, está afastada de Deus, morre espiritualmente, mas depois acontece algo com ela e ela acaba realmente, né, indo à sepultura e ficando uma eternidade longe do Senhor. Então, cuidado, gente, cuidado, porque nesse sonho que Deus me trouxe mais uma vez à mente, que Ele me deu alguns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos, eu acredito, mais ou menos por esse tempo, eu via, né, potestades malignas matando. Isso eu já falei para vocês, mas eu vou repetir porque já, né, faz dias que Deus me traz esses sonhos à mente. Eu via esses demônios, mas esses demônios eram em formas de ETs, extraterrestres, sabe? Que quando a gente muitas vezes olha uns filmes que tem os extraterrestres, que tem uns cabeção, uns olhão, né? E tem aqueles corpos assim, brancos, e uns 3 dedos na mão, era mais ou menos assim que eu via eles. Mas no sonho eu sabia que era potestades malignas, era diabo. E eles matavam as pessoas.
Nesse sonho era como se eu estivesse num campo aberto, bem grande, e eu podia enxergar de longe, e eu via esses demônios matando as pessoas com facilidade. Eles chegavam e simplesmente com umas lanças, tinha uns que tinham umas lanças, outros tinham espada, eles só faziam assim, ó, e cortavam as pessoas no meio, uma parte caía para um lado, uma parte para outro, mas eles encontravam facilidades em fazer isso. Era como se eles estivessem com aquelas espadas, né, cortando um pedaço de margarina, sabe? Passava aquilo lá com facilidade. E quando eu olhei aquilo e eu me senti ali no meio sozinha, né? Porque eu via as pessoas gritando, tentando fugir, mas aqueles demônios iam pegando e matando, e enquanto eles matavam, eles iam caminhando por cima daqueles corpos que estavam caindo. E quando eu vi essa cena, eu peguei uma espada e comecei a lutar e matar aqueles demônios, os que estavam próximos de mim. Só que, porém, quando eu olhei e vi que tinha um que parecia o líder, né, daqueles que estavam ali, quando ele viu que eu estava conseguindo matar uns quantos daqueles demônios, ele veio com uma fúria para onde eu estava, que na hora eu me recordo que no sonho eu senti medo, mas eu continuei matando aqueles demônios que estavam perto de mim. E quando esse outro que parecia o chefe chegou perto de mim, ele pegou uma lança que estava no chão e veio e me empunhou bem no meu coração. E quando aconteceu isso no sonho, que eu caí com aquela lança, ao mesmo tempo que eu caí com aquela lança e ele pensando assim, ó, agora eu quero ver tu continuar matando. Mas no sonho, né, ao mesmo tempo que eu sentia, meu Deus, eu vou morrer porque ele me cravou no meu coração, eu vou morrer. Só que ao mesmo tempo eu levitava, eu comecei a subir, a levitar e fui subindo, mas continuei com a espada na mão. E quando eu estava levitando, que eu comecei a subir em direção ao céu, eu me acordei. E eu confesso que eu fiquei preocupada até. Eu digo, meu Deus, será que eu vou morrer? Se bem que, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu sempre digo que eu não gostaria de chegar nos céus com as mãos vazias. Porque por tudo que Deus já fez por todos nós, não só por mim, não só na minha vida, mas por todos nós. Eu sinto esse desejo, essa necessidade de ganhar almas para o reino dele. Porque eu sei que é isso que deixa ele feliz. Para nós, seres humanos, nos deixa feliz muitas vezes ganhar roupa, ganhar calçado, ganhar, né, algum presente bonito. Mas para Deus, o que é que deixa Deus feliz? Não são almas, não são o resgate dos nossos irmãos das mãos do inimigo. Esse para Deus é o maior e melhor presente que a gente pode oferecer para ele. Então eu sempre digo, Senhor, eu não quero chegar nos céus de mão vazia. Só que conforme o tempo foi passando, eu pude entender, até mesmo a questão de eu ter visto esses, né, demônios no sonho, era como extraterrestre. Só que Deus me fez ver que, na verdade, esses seres, esses demônios, eles apareceram no meu sonho porque Deus fala num linguajar que nós possamos compreender. São porque geralmente, né, e olha só, gente, eu vou falar exatamente como Deus me esclareceu isso, eu vou falar para vocês, que ele disse, Marta, te lembra quantas coisas tu já olhou nesses filmes, que quando as pessoas, os seres humanos, queriam até mesmo proteger os seus pensamentos, porque os extraterrestres nos filmes, né, eles liam o pensamento da pessoa. Eles sabiam o que estava no pensamento do ser humano. E aí, por isso, muitas vezes, eles colocavam um capacete para blindar, para que os extraterrestres não conseguissem, né, ver os seus pensamentos. E aí Deus me falou, é exatamente isso. Porque muitos tiraram o capacete da salvação, que esses demônios estão agindo nas mentes dos seres humanos, estão conseguindo infiltrar coisas no pensamento do ser humano. Por isso que o ser humano está ficando cada vez mais aprisionado nos seus próprios pensamentos. E é triste, gente, que realmente eu tenho visto nos últimos dias quantas pessoas aprisionadas com seus
próprios pensamentos. É por isso também que no sonho eu via esses demônios encontrando facilidades para matá-los, porque depois dele infiltrar algo, esses demônios infiltrar coisas nos pensamentos do ser humano, tchau e graças, porque eles já tiram o capacete da salvação, eles já perdem aquela blindagem, né, que está blindando, porque o capacete da salvação é que nos blinda desses maus pensamentos, mas quando se é retirado, tchau e graças, porque aí o inimigo infiltra mais e mais coisas, e é triste a gente ver, o número assustadoramente de pessoas com problemas, enfermidades na alma, pessoas escravizadas pelos seus próprios pensamentos. Até inclusive esses dias eu ouvi, né, pessoas falando assim, ó, que elas tendem a só pensar coisa ruim de fatos que aconteceram em suas vidas. Que aí qualquer coisa que alguém fizer para elas e disser alguma palavra é como se um gatilho, né? Aquelas palavras são um gatilho para que desperte todos os outros sentimentos e elas voltem a pensar em todas as coisas ruins que aconteceram para elas. E Deus me trazendo mais uma vez esse sonho na mente, né? Do inimigo encontrando facilidade para matar, porque depois que ele desestruturar na mente e colocar palavras que causam esse gatilho, tchau e graças, aí ele encontra facilidade para levar elas para mais e mais no abismo. Por isso a facilidade que eles estão encontrando, essas legiões, essas potestades malignas, encontrando facilidades para matar. Então é esse o recado, o alerta de Deus que eu tenho para vocês. Que ao mesmo tempo que essas coisas irão acontecer, a fúria do mar, o nível do mar aumentando rapidamente, o nível da água aumentando, vai existir tremores de terra em partes da terra que nunca tinham sido abaladas, nunca tinham sido tremidas, mas vai começar a tremer, porque é a mão do Senhor, é a mão do Senhor. E enquanto essas coisas, esses fenômenos, esses sinais através da natureza estivessem acontecendo, também iam acontecer coisas nos seres humanos, dentro, na mente dos seres humanos, para que quando elas vissem essas coisas, né, servissem para cada vez mais servir como gatilhos, né, de pensamentos ruins, e o inimigo ia encontrar facilidade, então, de matar essas vidas. Marta, mas então o que fazer? O que devemos fazer? Voltem-se ao verdadeiro Deus. Voltem-se ao único e verdadeiro Deus. Não existe outro Deus senão o Deus Yahvé, o soberano, o Deus de Israel. Ele continua sendo o mesmo, que vai de contra tudo aquilo que até mesmo leis dos homens estão implantando na terra, mas se de contra as leis desse soberano, ele é contra, ele nunca será a favor. Não interessa se você defende, não interessa se você apoia, não interessa se o homem assinar, mas se Deus assinou ao contrário, está assinado, e nenhum homem com leis pode revogar o que diz aqui nas escrituras sagradas. Então estejam pautados dentro dessa verdade, estejam pautados dentro dessa palavra, vivendo essa palavra na totalidade, não só pela metade, para depois não chamar Deus de sanguinário, para depois não chamar Deus de injusto, porque injusto somos eu e você quando não cumprimos essa palavra na totalidade. Porque não vai só uma parte de mim e de você para o céu. Não é só uma parte de mim e de você que é prometida a vida eterna. A palavra nos fala de espírito, alma e corpo.
E se o espírito, a alma e o corpo precisam ser encontrados santificados, é santificados que nós devemos estar, espírito, alma e corpo. Não vai adiantar ser só uma parte, até mesmo porque tudo que você estiver aqui vai ressaltar para o lado de fora, através até mesmo da sua fala, das suas atitudes, aonde você vai, tudo vai ficar claro, patente aos olhos do Senhor e aos olhos das pessoas que começarão a ver realmente a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então essa palavra eu quero que vocês meditem sobre isso, e se fortaleçam, afiem as espadas de vocês, porque nós iremos precisar, como diz no sonho, as 2 vezes, gente, tá? Porque muitas vezes o inimigo, sim, com a sua lança, tenta me apunhalar exatamente no meu coração, por questões e situações que muitas vezes desestruturam a gente. Até inclusive por isso que eu fiquei praticamente 1 semana sem fazer as lives, mas Deus sempre me traz esse sonho, né? Que também foi um alerta para mim, que eu preciso estar vigiando e não deixar que ele me ataque, né? Ou use situações ou pessoas para me atacar e isso me entristecer. Não, eu não posso. Eu tenho que, né, permanecer, porque também nesse primeiro sonho eu ouvi aquela voz que dizia, né, dê força a ela, faça ela criar músculos, porque nós iremos precisar. E isso não foi pessoas qualquer que falaram, isso era voz de anjos que diziam, porque é uma batalha espiritual sendo travada, e nós, os seres humanos, apesar de que, né, sem Deus nós não somos nada, mas Ele também conta com os nossos clamores, porque apesar de que muitos podem não compreender a palavra com exatidão, mas eu explico sempre nas minhas palavras, que quando a gente clama, a gente ora, né, nós estamos dando, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, ajuda aos anjos nas esferas celestiais para lutarem contra essas potestades, e aí a gente vai estar fortalecidas. Mas quando não tem esse clamor, quando não tem essas orações de alta voz, né, a gente acaba perdendo quantas e quantas batalhas aqui na terra, é ou não é? Pensem sobre isso, analisem sobre isso. Mas quando a gente clama, a gente ora, quantas vitórias nós recebemos. Então, é uma união, a união, não, a gente sempre ouviu dizer, né, que a união faz a força. Exatamente. E é isso que Deus quer de mim e de você. E nós vamos precisar, eu orar por você, vocês orarem por mim, e assim a gente conseguir vencer tudo isso. Porque não brinquem, gente, não brinquem, a coisa é séria. Até mesmo eu estou aqui falando como um exemplo para vocês. Eu, a Marta, que estudo todos os dias a palavra, de 3 a 4 capítulos, todos os dias. Todos os dias, as irmãs ali estão de testemunha no grupo, eu ainda gravo para elas os capítulos, ainda prego para elas, praticamente eu prego todos os dias. Mesmo assim, eu estou sujeita. Não é fácil. Só que quando vem esses dias maus, esses dias ruins, aí é que está a diferença. Porque o Espírito Santo, lembra que eu sempre digo para vocês que o Espírito Santo nos faz lembrar, nos guia dentro dessa verdade. Aí o Espírito Santo vem e lembra e diz, lembra, força, equilíbrio, sensibilidade. O que né, o profeta profetizou no vale daqueles ossos secos? Não foi exatamente isso? Para que se voltasse a criar tendões, carne, pele naqueles vales dos ossos secos? E isso para nós, o que isso hoje para nós significa? Contrariando muitos estudos por aí, que às vezes se detêm, né, em palavras difíceis, mas não explicam a verdadeira essência. Que os tendões é o equilíbrio que a humanidade está precisando nesses últimos dias. Está faltando equilíbrio emocional nos seres humanos. Por qualquer coisa eles já se desequilibram. Eles já perdem a paz, eles já perdem o amor, eles já perdem a confiança, a fé. Estão desequilibrados emocionalmente.
Então é preciso, através do Espírito Santo, voltar a esse equilíbrio, voltar a criar tendões, o equilíbrio emocional que precisamos. A carne, o músculo, o que é senão a força que necessitamos? E não é muitas vezes a força do braço, não. Porque as nossas armas não são carnais, não são humanas, mas são capazes de destruir fortalezas. Mas nós precisamos estar fortes aqui dentro. Equilíbrio, força. E a pele que tinha que voltar naqueles vales dos ossos secos, o que era? Coloque uma pedra de gelo para vocês verem se vocês não vão sentir. Coloque um foguinho aqui na pele para vocês não vão sentir. Então a pele significa a sensibilidade que o ser humano precisa. E para quê? Para ouvir a voz do Senhor. Porque é só ouvindo a voz do Senhor, estando sensíveis à voz dele, é que nós vamos conseguir vencer muitas coisas que estão vindo aí. E é isso, então, se vocês me perguntarem, então, o que devemos fazer? É exatamente isso, se voltar para o verdadeiro Deus, se firmar nessa palavra e praticar ela na totalidade, corpo, alma e espírito. Não tirar o capacete da salvação. Pensar somente nas coisas do alto, porque as coisas da terra, elas perecem. As coisas da terra não entram no céu. Não se mistura o sagrado com o profano. Então, é esse alerta que eu tenho para dizer para vocês. Reflitam sobre isso, porque muitas coisas vão acontecer por causa da carnalidade, por causa dessas coisas que estão sendo implantadas na terra. A legalização de coisas que é contraditória à palavra. É por isso que vai vir muitas coisas sobre a face da terra. E Deus me deixou claro essa noite. Alerta sobre esse estriçal. Alerta sobre essas carnalidades. Alerta sobre esses casos de homem com homem e mulher com mulheres. Alerta sobre essas orgias, esses trocas-trocas. Alerta sobre a idolatria. Alerta. E pergunta para eles se tudo isso que eles estão praticando, eles pensam que vai ficar por isso mesmo. É essa a pergunta de Deus para vocês. Vocês pensam que tudo isso que vocês estão praticando vai ficar por isso mesmo? E eu repito, não é porque ele é mau, é porque ele é bom. Ele quer que você pare de fazer isso. Ele quer que você renuncie a tudo isso. Ele quer que você negue-se a si mesmo. Ele quer que você se arrependa de tudo aquilo que você fez, para que você possa herdar o reino dos céus. Porque quem pratica as obras da carne não herdará o reino dos céus. E Ele quer que eu e você herdamos o reino do céu. Então te arrependa enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto ainda é tempo, enquanto Deus está dando essa oportunidade. E para você que já está vivendo a segunda, a terceira oportunidade, cuidado que essa poderá ser a última oportunidade que você está tendo. Cuidado, não use isso para viver novamente todos esses desfrutos, essas paixões vergonhosas. Não faça isso. Volte-se para Deus, faça a vontade de Deus, porque é Ele que vai te encher de alegria. Porque quando nós vivemos pelo Espírito Santo, por Deus, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá o gozo, Ele nos dá o amor, Ele nos dá a mansidão, Ele nos dá o domínio próprio e nós conseguimos renunciar a tudo isso. Luta diária sim. Como eu disse para vocês, nem eu que leio a palavra todos os dias, eu estou isenta disso. Tem dias que as lutas vêm mais acirradas. Mas aí é que está a diferença. Que quando você estuda, você sabe, você conhece, você fica firme. Porque a palavra diz para nós nos revestirmos das armaduras de Deus e depois de lutarmos, ficarmos firmes. Essa é a diferença de quem está revestido. É essa a diferença de quem veste as armaduras do Senhor, capacete da salvação, a espada que é a palavra, o escudo que é a fé, e os pés sempre preparados na propagação desse evangelho, para alertar vocês também. E por mais que venham as lutas, a gente luta e depois fica firme.
Porque, sinceramente, gente, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né, se eu não tivesse pautado na palavra, eu teria já desistido e de repente eu estaria como muitos de vocês, me entupindo de remédio para isso, para aquilo. Mas graças a Deus que eu tenho essa palavra que é libertadora, que é transformadora, que nos fortalece, que nos edifica. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês, é esse o recado da parte do Senhor, é esse o alerta, porque muitas coisas vão acontecer e tem uma cidade do Rio Grande do Sul que vai servir como exemplo para todos nós, que possamos, baixar nossa cerviz e deixar esse soberano Deus nos guiar dentro dessa verdade. Porque hoje, enquanto eu pensava sobre isso, mais uma vez me veio na mente o que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos esquecer que quem estava falando isso era a própria palavra. Então, quer dizer, a palavra estava nos dizendo, eu sou o caminho. A palavra é o caminho. A palavra é a verdade. E a palavra nos traz vida. Então, obedeçam essa palavra. Não façam como esses homens que está escrito aqui fizeram, que às vezes faziam só pela metade. Uma hora faziam, outra hora não faziam, e não é isso que Deus merece. Deus merece a nossa devoção, a nossa adoração em espírito e em verdade e em constância. Não inconstante, levado pelos ventos, não. Constante. É isso que Ele merece de mim e de você. Então, é esse recado da parte do Senhor que eu tenho para vocês. E não se assustem, tá? Não se assustem, eu já não me assusto. Às vezes, as pessoas me interpretam mal, mas eu até, às vezes, um relâmpago, um raio que eu vejo no céu, eu acho a coisa mais linda. Eu digo, oh, glória, oh, coisa linda. Porque eu vejo a mão do Senhor, eu vejo o poder de Deus. Porque se Ele dissesse, se Ele fizer assim pro raio, pro trovão, eles ouvem. Então, eu acho lindo isso. Tem pessoas que, ai, que horror, ai, que medo. Eu não, eu acho lindo. Então, não se assustem, porque tem coisas que é necessário que aconteçam. É ruim, é ruim. É dolorido, é dolorido. Mas eu volto a repetir quantas oportunidades Deus já deu aí para muitas pessoas e eles não se curvaram. A gente vê isso pela Bíblia. Quantas oportunidades foram dadas? Quantas vezes Deus levantou homens, profetas ali para falar e as pessoas... e às vezes se arrependiam, faziam ali no momento as coisas certas e daqui a pouco voltavam a fazer as coisas erradas, voltavam. E às vezes voltavam ainda pior do que antes, Então, a gente via assim, que, poxa, por que não obedecer a Deus na totalidade? Será que Deus é palhaço de alguém? Será que não está na hora realmente de nós olharmos para dentro de nós e ver que quem realmente é ruim? Porque aqui, como eu disse para vocês, estudando a Bíblia, eu pude ver que Deus, meu Deus, realmente, esse amor não tem igual, não tem igual. Porque aguentar já mais de 2000, nós temos 2024, fora os outros anos que já existiam, Então, aguentar todo esse tempo com essa humanidade carnal, com essa humanidade cheia de paixões vergonhosas, Deus aguentar, sinceramente, é muito amor. Então tá na hora de olharmos para nós e ver quem é realmente ruim. E tem gente que enche a boca para falar de Deus e dizer que Deus é ruim. Olha para dentro de si cada vez que pensar em alguma coisa. E vê quantas coisas foram feitas erradas. Quantas decisões erradas. Porque a palavra eu vejo assim, que diz que há caminhos que ao homem parece direito. Há caminhos que ao homem parecem as melhores decisões de vida. Mas no final conduzem à morte. Então, por isso que Jesus disse, a palavra diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas as pessoas não querem. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois se dão mal, aí querem que Deus conserte. Deus ainda é chamado de ruim. Então, vamos pensar sobre isso, ok? Eu quero deixar essas palavras para vocês, embora, às vezes tem pessoas que acham que Deus não existe, que Deus não sei o quê, Então, tudo bem, mas a nossa parte nós estamos fazendo. E isso ninguém vai poder reclamar depois que não ouviram falar. E eu quero deixar aqui uma oração para vocês, para todos nós, nos seguintes termos.
Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez diante da tua presença para lhe agradecer em primeiro lugar por mais esse sopro de vida, por mais esse dia que realmente é um presente do Senhor para nós. E que nós possamos, Pai, no dia de hoje, olharmos para dentro de nós como real presente, oportunidade que o Senhor nos está nos dando, para que possamos ver as falhas, os erros e fazermos um amanhã diferente. Porque o amanhã pertence a Ti. Então, Pai, quando nós depositamos essa confiança no Senhor, quando nós enxergamos para dentro de nós e nos arrependemos disso, o Senhor nos presenteia sim com a sua misericórdia, a sua compaixão que se renova a cada amanhecer. Então, Pai, eu lhe peço, Senhor, que não só eu, mas todas as pessoas que escutaram ou ainda vão escutar essa live, que coloquem a mão na consciência e sempre olhem para dentro de si e examine-se o homem a si mesmo. Vê o que tem feito, o que tem pensado, o que tem falado, aonde tem ido. Por mais que muitas vezes possa parecer pequeno diante dos nossos olhos aquelas atitudes, mas que podem ser tremendas portas abertas no mundo espiritual, dando legalidades para legiões de demônios agirem em nossas vidas. Mas que a gente possa fechar essas portas, fechar essas brechas, nos arrependermos de todo o coração no dia que se chama hoje, para que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos conduzir no restante do dia, nos encaminhando, Pai, nos direcionando dentro da Tua verdade, fazendo a Tua vontade, porque muitos de nós é assim que ora, lhe pedindo para que seja feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu. Mas na hora de fazer, na hora de obedecer, eles não querem, mas querem morar contigo no céu, querem adentrar os portões celestiais, mas não fazendo a sua vontade. Porque, Senhor, eu sempre digo, se aqui é um treinamento, muitos estão treinando de forma errada. Na verdade, estão mais treinados e preparados para adentrar os portões do inferno. Mas, Senhor, que essas pessoas possam compreender a Tua palavra, possam realmente curvar a sua cabeça para a Tua palavra e obedecer ela na totalidade, obedecendo em espírito, obedecendo em verdade, praticando, falando, vivendo a Tua palavra. Não só esporadicamente, não só uma vez na semana, não só uma vez no ano, mas todos os dias, porque todos os dias nós estamos sujeitos, porque a vida a ti pertence, esse ar que respiramos te pertence, essa vida te pertence, e assim como estamos aqui, podemos não estar mais, mas que quando o Senhor nos chamar, possamos estar preparados. Pai, que as pessoas possam realmente se voltar para Ti, esquecerem tudo aquilo que foi lhes ensinado errado, porque através da Tua palavra eu também aprendi isso, que muitas vezes os pais transmitiam errado aos filhos daquilo que também já tinham aprendido errado. E infelizmente esses erros provocavam ainda erros maiores, porque a Tua palavra diz que muitos filhos que sucediam os pais ainda eram piores em seus atos e em seus erros. Então por isso, Pai, eu lhe peço a descauterização das mentes, para que eles possam se abrir para esse vinho novo, que apesar de que muitos de nós somos taxados de loucos, de fanáticos, de religiosos, de crentes, mas o Senhor sabe que estamos falando a Tua palavra, porque é ela que nos liberta, é ela que nos transforma, é ela que nos cura de todas as nossas enfermidades,
Por isso que já diz exatamente aqui na tua palavra, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então que eles possam ter essa compreensão, que é a palavra que dá essa cura, é a palavra que nos transforma. E por mais que porventura, porque infelizmente desde o jardim do Éden foi o homem que fez a sua escolha, e através da sua desobediência, da sua rebeldia entrou o pecado, e o pecado gerou a morte. Mas por seu amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, nos é dado essa chance, esse resgate, essa justificação, essa redenção através do seu Filho Jesus, que é a tua palavra. Mas que eles possam entender que não é só professar da boca para fora, dizer da boca para fora, mas não fazer uma verdadeira aliança internamente, para que tenhamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensíveis. Que eles possam ter, Pai, essa consciência, e que o inimigo não encontre mais facilidade em matá-los, porque está aprisionando a mentes. Mas eu já quero declarar agora, em nome do seu Filho Jesus, aonde estiver alguém aprisionado com a sua mente, só pensando em besteiras, só pensando em coisas tristes, só pensando nas decepções, só pensando nas pessoas que lhe causaram mal, eu declaro agora, através da tua palavra, a libertação dessas almas. Que não exista mais gatilhos em suas mentes. Que únicos gatilhos que elas tenham na mente seja Deus. Porque é isso, Pai, que eu pensei quando eu vi, quando o Senhor me mostrou tantas mentes aprisionadas. Que qualquer palavra eram gatilhos para que elas se lembrassem de coisas ruins. Mas eu sei que isso acontece porque elas não estão na tua palavra. Porque se tivessem conhecimento, esses gatilhos não existiriam. Só existiria Deus. Deus, foi por isso que eu pensei, mas meu Deus, na minha mente só existe um gatilho. É Deus. Porque eu não deixo nenhum pensamento perdurar, nenhum pensamento mau perdurar. É por isso também que na tua palavra diz que o Senhor detesta, abomina o coração que maquina pensamentos perversos. Mas, Pai, que elas possam encontrar a libertação a partir de hoje para suas almas. Que elas possam encontrar o fortalecimento através da tua palavra. E que elas tenham a busca de cada uma delas, porque a salvação é individual, a busca é individual. Assim como eu não posso comer o meu alimento pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu esposo, ou por quem quer que seja, eles têm que fazer a alimentação deles. Assim é em relação à tua palavra. Eles também têm que ter a busca deles por esse alimento. Eles também têm que ter a busca deles por esta água. Então, Pai, dê esse entendimento para eles, eu lhe peço. Para que eles possam estar fortalecidos para as coisas que estão por vir. Pai, que eles não deixem o espanto, o assombro, o medo tomarem conta dos seus corações e pensamentos. Mas que eles possam olhar para o alto e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas que eles estejam completamente irrepreensíveis. Eu lhe peço, Pai, e declaro, Pai, nesse momento, a cura, a libertação e a transformação dessas vidas. Aonde estiver alguém com uma enfermidade no seu corpo físico, Pai, não a Marta, mas eu digo através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que haja a cura, que haja a libertação,
que haja a transformação de mente, a transformação, a renovação dessas mentes. A Ti entrego esta oração também em nome de Jesus e já lhe agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Entrego essas palavras em nome de Jesus.